trazendo um pouquinho, né, a Jazz, ela é executiva de recursos humanos, né, já ajudou muita gente com muitas mentorias, né, Jazz? E para começar, queria que você contasse um pouquinho, por que você se interessou por essa área, né? Como que foi seu start para poder entrar na área do RH e fazer a coisa acontecer? Eu caí no RH por um acaso. Eu sempre soube que eu fui criada, né? A maneira como eu fui criada foi muito baseada, como a Eliane falou, educação, né? Educação para trabalhar, para pagar as contas, para realizar sonhos, para planejar, para ter caminhos, para ter portas. Então, sempre fui incentivada a estudar, né? E perseguir uma vida de portas, abrir portas para perseguir a vida que eu sonhava e que eu queria e que eu merecia. E então eu sempre soube o que eu não quis. Eu sempre, assim, sonhei com várias coisas, me interessei por muitas coisas, sempre quis tentar fazer várias coisas, assim, múltiplas, sabe? Assim, até tem esse conceito de multipotencialidade, né? Que tem pessoas que são especialistas, que são focadas em uma coisa, um tema específico e vai na profundidade. E tem pessoas que são generalistas, que gostam de saber um pouquinho de tudo, que gostam de fazer costuras com com diversos temas, de arquitetar diferentes ciências, pilares, conceitos, formas e tudo mais. Eu sempre fui dessa curiosa que quer saber um pouco de tudo, quer tentar um pouco de tudo, quer aprender um pouco de tudo. E aí, nisso de gostar de muita coisa, eu fiquei perdida, eu não sabia o que eu queria, né? Eu queria tudo, né? Eu quero tudo, principalmente o que dá mais dinheiro. Isso, sobre isso. Né? Mas eu sabia o que eu não queria. Então, eu comecei a estudar e trabalhar por, necessidade, né? De pagar os meus estudos. E 2, por eliminação. Tudo que eu não quero. Eu fui tirando da frente tudo que eu não quero, né? Eu sabia o que eu queria, as coisas que eu gostava. E essa é uma das coisas, um dos conselhos que serve para muitos momentos da nossa carreira. Tira o que você não quer da frente. Silencia o ruído. Sabe assim? Eu não sei o que eu quero, mas você sabe o que você não quer. Exato. Começa por isso. É tão importante quanto saber o que você quer, saber e ter muito nítido o que você não quer. Porque aí isso não te atrapalha. Então, eu sabia, me ancorei ali nas coisas que eu mais gostava e fui atrás disso. Aí, no último ano da minha faculdade, eu participei de um programa de estágio. E foi aquela história, né? Vai até o final, você fala, agora vai. Ai, uma pena, mas a gente escolheu outra pessoa, mas a gente continua com o seu currículo aqui no banco de dados, tudo mais. E teve uma pessoa nesse processo seletivo que gostou muito do meu perfil e ela foi me colocando em outros processos dentro da mesma empresa até a hora que eu passei num processo que era para dentro do RH. Era para cuidar de expatriados. E eu só passei nesse processo porque eu estudei relações internacionais e porque eu aprendi inglês e espanhol sozinha, porque eu sabia que idiomas era algo muito importante. Né? A Eliane, assim, né, colocou uma pérola aqui pra gente, assim, né, uma joia aqui pra gente, que é: saiba o game que você quer entrar. Você tem que jogar o game, estuda esse game. E eu sabia que o game que eu queria entrar era o game corporativo, era o negócios. Fazendo o quê? Não sei. Mas eu quero ganhar dinheiro e quero ter sucesso nesse game aqui. Isso tem muito a ver até com um planejamento, que é exatamente o que a Eliane estava falando. De se planejar, de saber para onde você quer ir, de pensar, de jogar pro universo onde você quer estar, para que você chegue ali, de alguma forma, o universo te devolva isso. E você já participou de muitas empresas nacionais, multinacionais. E aí, eu queria que você falasse mais, né? Continuando nessa sua trajetória e como foi esse planejamento. Porque a partir de algum momento, pelo que eu tô entendendo, você já entendeu. Quando você chegou ali no RH, você falou: agora a mamãe tá em casa. Exato. Agora que eu tô em casa, agora deixa eu arrumar aqui e vamos crescer essa mansão. Exato. E eu acho que isso foi tá muito relacionado à pergunta que você fez da viagem no Giro de Notícias, que é essa capacidade da gente ter a mente aberta, né? De ser flexível às novas coisas, né? Que foi isso. Eu entrei no RH, eu queria entrar naquela empresa e entrei. Em que área? Não sei, qualquer uma, entrei. E era o RH. Nunca nem pensei em trabalhar com RH. Até que eu fui descobrindo muitas formas e muitas ocupações diferentes dentro do RH que foram ticando a minha lista de coisas que eu gostava. Trabalhar com pessoas, check.
Trabalhar dentro do corporativo, check. Trabalhar com pessoas de diferentes culturas, de diferentes nacionalidades, check. Me comunicar, que é uma coisa que eu gosto muito, de escutar, conhecer a história do outro, check, check, check. Falei, gente, como que eu não sabia que o RH era um negócio tão legal antes? E aí, sentei na cadeira e não saí mais, assim. E aí eu entendi. A partir de estar aberta para essa descoberta que nunca tinha passado pela minha cabeça, eu fui explorando, me achei, aí comecei a planejar, comecei a definir novos objetivos num caminho que era inexplorado para mim. Mas planejamento é essencial se você quer, sim, se você quer seguir, se você quer ter consistência, segmento, continuidade, não existe continuidade sem planejamento. E já pegando esse gancho, acho que uma coisa legal pra gente trazer pro público também são lições e dicas pra quem tá começando, né? Pra talvez não ser tão difícil, né? A pessoa ficar talvez batendo cabeça ali. O pessoal falou bastante ali no chat que eles estão interessados em ouvir também esse plano de carreira. Que Eliane Dias falou um pouquinho, acho que você podia trazer um pouquinho mais, né? Como que a gente consegue colocar no papel, colocar na prática de um jeito menos doloroso? Olha, acho que a primeira dica né, um pouco da... Eu falo muito de carreira a partir da minha perspectiva, da minha vivência, né? Não tem certo ou errado, E acho que mentoria é isso. Tem o que eu vivi, o que funcionou e não funcionou pra mim. Eu compartilho com você, porque pode ajudar na sua jornada, mas não significa que é o certo ou que é o errado. E pra mim, começa muito com isso. Saiba o que você não quer e vai colocando aquilo que você quer. Que não precisa ser uma coisa só. Mas tem que ter muito nítido e tirar do caminho aquilo que você não quer, que não te agrada, que não tem nada a ver com você, que não faz parte dos seus objetivos, dos seus sonhos, dos seus valores. Tira tudo isso da frente. Acho que o segundo ponto, eu gosto muito de fazer o paralelo de um planejamento de carreira com um planejamento de uma viagem. Porque viagem é uma coisa que a gente ama, viagem é uma coisa que pode trazer muita coisa pra gente, é algo que é custoso, que é caro, só a gente sabe o quanto a gente lutou pra estar naquele lugar, o quanto estar naquele lugar significa pra gente, e é um tempo precioso pra gente, né? O tempo da viagem, das férias e tudo mais. Então eu gosto de fazer esse paralelo. Geralmente você começa planejando a partir de onde você quer ir. Mas é muito importante saber da onde você sai, né? Porque uma coisa é você ir de São Paulo para Nova York. Outra coisa é você ir do Mato Grosso para Nova York. O destino é o mesmo, só que o trajeto é diferente, né? E planejamento é como chegar no destino. Planejamento não é o destino, é o caminho para chegar lá, né? Então, acho que é muito importante, além de saber qual é o seu objetivo, ter plena consciência, o pé no chão e analisar com frieza da onde você sai. Porque o ponto de partida, muitas vezes, é o que determina o caminho. É o que determina a dificuldade do caminho e é o que determina a necessidade de planejamento e de preparação. Não é a chegada. É a partida. Então, eu gosto muito de fazer esse paralelo para começar a planejar a carreira. E falando em carreira, né? Tem muita gente que às vezes é negada de ter a sua própria carreira, né? Eu vou até me citar como um exemplo, porque antes eu estudei lazer e turismo, trabalhei já em escritórios em agências de turismo, e nessas agências eu queria muito trabalhar com comercial. E eu sempre brinco que se talvez eu tivesse tido uma oportunidade no comercial de alguma agência ou de alguma rede de hotelaria, provavelmente eu não estaria aqui hoje. De certa forma, graças a Deus, aqui não deu certo. Mas, e eu sinto que muito isso é realmente por essa gestão, em que quando a gente fala de emprego, existe um recorte, que é um recorte racial, que é um recorte de gênero e que é um recorte social, quando a gente vai falar não só sobre você ter um emprego, mas sobre como essa sua carreira vai se desenvolver. Como que você vê essa questão hoje se desenvolvendo no mercado nacional? Eu acho que tem muito a ver com esses dois pontos iniciais que eu falei de planejamento de carreira, o ponto de partida e o ponto de chegada. Né, o ponto de partida é aquela história que a gente fala, né, de diversidade, de inclusão, de equidade, de igualdade. O ponto de partida das pessoas, muitas vezes, a maioria das vezes, é totalmente desigual. Sim. Então, a jornada não vai ser igual, não vai ser inclusiva, não vai ser equitativa, né? Quando você não reconhece que os pontos de partida são diferentes. E aí a gente sabe, né, que pelo racismo estrutural, como a Eliane falou, né, como todos os nossos processos
históricos, desde o descobrimento, sob muitas aspas, né? Desde a chegada dos nossos colonizadores aqui, né? O sequestro das pessoas pretas na África para vir para cá. Esse foi um dos grandes primeiros negócios, uma das grandes corporações milionárias. A gente não pode esquecer disso, né? Então, tem tudo isso que eu acho que nos coloca, nós como pessoas pretas, como mulheres pretas, como pessoas não cis pretas, coloca a gente num ponto de partida muito lá atrás. Então, já começa por aí. Por isso que é muito importante a gente ter consciência do nosso ponto de partida. E o que determina, às vezes, o nosso ponto de chegada é a capacidade, é o que alimenta os nossos sonhos, né? É por isso que é muito importante a gente ter representatividade e proporcionalidade em todas as áreas. Porque a gente não pode sonhar com aquilo que a gente nunca viu. A gente não pode sonhar com aquilo que a gente nunca teve uma referência, né? Eu nunca sonharia em ser uma executiva se um dia eu não tivesse visto uma pessoa executiva preta, né? Então, o nosso ponto de chegada é muito determinado pelos nossos sonhos. E os nossos sonhos são baseados no nosso imaginário. Então, a gente precisa ter pessoas que comunicam com a nossa verdade, representando aquilo que um dia pode ser um sonho pra gente. Então, acho que, assim, para falar de temas menos técnicos e menos estruturais, acho que já começa por aí, né? Fora outras coisas, assim, que acho que todas nós podemos falar, né? De inúmeras situações de preconceito, de racismo, de machismo que a gente passa no dia a dia, que é, tipo... assim, acho que a gente tem que entrar na universidade ou começar o trabalho como o Manual da Mulher Preta para o Mundo Corporativo. Acho que eu vou lançar um livro assim. Olha! Registra, ninguém pega. Registra, eu quero escrever um encarte. Porque é isso, assim, tem uma coisa que é uma cartilha que a gente começou, todas as mulheres pretas vão passar por isso, então... E o mercado de trabalho é um lugar que pega, né? Meu TCC foi sobre pessoas trans no mercado de trabalho. Nossa. Porque, assim, pra eu estar aqui hoje, eu não tive um homem trans pra me inspirar, né? Apresentador, na TV. É um lugar que não existe. Ó, o pessoal do chat tá falando que vazou um áudio. Realmente, gente, o estúdio do lado, aqui do ladinho, tá rolando uma bagunça incrível, que é a gravação do Sente o Clima, que já começou. Então, pode ser que nos próximos dias vocês ouçam um barulhinho, porque tem plateia, tá? Tem plateia. A gente quer plateia aqui também, e né? olha... A gente também quer plateia. Né? A gente também quer viu plateia. que dá, tem estrutura, tem porque espaço. eles estão dando uma movimentada ali, né? E diz que já tá daquela cremosidade. Eu não vou falar nada, porque no outro programa já tinha dado spoiler que eu não deveria. Mas, ó, já estão gravando o segundo episódio. Mas é um spoiler tá que a assim, gente vai ter babado. spoilers do Sente o Clima aqui em algum momento. É, o né? boato A gente que vai fazer corre. o nosso Vamos tirar o Christian de bastidorzinho. lá e trazer ele aqui qualquer dia. Quando, não sabemos, mas fiquem de olho aí. E tem um comentário muito legal da Tainan ali, que acho que conversa com o que a gente tá falando, né? Ela disse que abandonou a carreira na área de TI, mudou para o Canadá, fez o planejamento de 3 anos e agora tá voltando para a área. Que eu acho que ela precisou dar esse pause, colocar no papel para poder seguir, né? Sim. E tá tudo bem, né? Acho que às vezes quando acontece, as pessoas, sei lá, pensa que fracassou, que não tá dando certo, mas é importante talvez, né, ter esse respiro, esse momento de calma, será que é isso mesmo que eu quero? Para onde que eu quero ir? O que tá acontecendo? Assim, né, o ser humano é um ser dinâmico, né? Que muda de opinião, que muda de necessidade, que muda de ideia todo dia. Então, a nossa carreira é um recorte, é uma das histórias que conta quem a gente é. Então, tá tudo bem a carreira mudar de direção, né? A carreira é uma coletânea de trabalhos que você vai fazendo ao longo da sua vida, né? Então, eu acho que é uma coisa que, assim, né, também é outro tabu no mundo corporativo, é isso, né? Ah, eu parei com a minha carreira. Ah, eu, sei lá, fiz uma mudança na minha carreira. E tem uma frase que é muito guia para mim, desde um tempo em que eu passei um processo também de ressignificar o que era a minha carreira para mim. E aí, assim... A Oprah é minha pastora e nada me faltará, né? Então, eu fui lá... Amém. Fui lá, dei um Google e fico assistindo os programas da Oprah, as entrevistas dela. E outro dia eu tava, né, nessas crises e tal, e coloquei, né? Career Conversation, Oprah. E veio lá, e veio uma conversa, sei lá, dos anos 80, bem antigo, em que eles já estavam falando sobre burnout. Eles já estavam falando sobre crise de trabalho, de saúde mental dentro do trabalho. Né? E aí, o Deepak Chopra, com quem ela estava conversando, e ela fez par muitos anos
no programa dela, falou uma frase que fez muito sentido pra mim, que trabalho é como a gente ganha dinheiro, carreira é como a gente deixa a nossa marca no mundo enquanto a gente está ganhando dinheiro, né? Então a carreira é nossa e ela faz vários trabalhos que a gente faz, como a Eliane falou. Tenho vários corres, né? Eu sou diretora de RH, eu sou mentora de carreira, eu sou esposa, eu sou tia, eu tenho vários corres. E tudo isso é quem eu sou, né? E através de tudo isso que eu expresso e eu dou o meu melhor de mim, o meu melhor para as pessoas que estão no meu caminho, né? E isso faz parte da sua narrativa de carreira também. Então não tem problema nenhum você ter vários trabalhos, diferentes trabalhos, mudar de trabalho, ter falhas e sucessos em diferentes trabalhos ou no mesmo trabalho na sua carreira. A carreira vai com você independente do lugar que você está trabalhando, porque a carreira é sua. A carreira não precisa estar estabilizada com 30 anos, né? Que tem essa gente, pelo pressão, amor de tem que ter Deus, sucesso, Porque sabe? se tiver, eu já fui. Já fui de arrasta. Acabou pra mim também. Acabou pra mim. Socorro. E a gente teve aqui agora já um saborzinho, mais ou menos assim, do que é essa mentoria que você faz de carreiras. Mas a gente quer entender mais, quer entender melhor como é que funciona. Porque pra mim o programa de hoje está sendo um deleite, quero deixar isso muito claro pra todas vocês. E eu tenho certeza que pra galera de casa também, porque o chat não para de forma alguma. Mas eu quero saber como que funciona essa mentoria de carreira, porque provavelmente eu vou querer fechar na hora que acabar, às 18 horas. Socorro. Olha, esse processo de mentoria, acho que diferente de outras ciências e metodologias de aconselhamento, de coach, de terapia, mentoria não é uma ciência, é simplesmente você ter experiência com algo e compartilhar como foi a sua experiência para que a experiência do outro seja melhor. Então, a aula que a gente teve agora com a doutora Eliane Dias foi uma super mentoria, né? Ela acabou de compartilhar muitos dos princípios, muitas das experiências dela que foram guiando o caminhar dela, que, tipo, tocaram muito fundo aqui pra mim, que já estão me fazendo pensar em algumas coisas da minha agenda amanhã, né? Entendeu? Então, eu acho que é isso. E que, assim, se a gente for pensar, os homens brancos já fazem isso há muito tempo, né? Sim. Já fazem isso há muito tempo ali no clubinho deles, no negócio de fraternidade, nas universidades americanas, né? Que tem a reunião lá de 20 anos da fraternidade. E aí todo mundo começa a contar o seu sucesso e tá ali, ó, dando mentoria. Olha, eu fui por aqui, eu tive essa experiência. Ah, eu vou pegar você e vou apresentar para um amigo meu que com certeza ele vai abrir uma porta para você. É isso, mentoria é você colocar a sua experiência, as suas vivências a favor do caminhar de outra pessoa. E é uma das coisas que eu mais amo e que eu faço, assim, com maior prazer, né? Em todas as funções que eu estou. E esse é o brilho de ser uma pessoa de RH, que é trabalhar para ajudar as pessoas a ter sucesso. Isso é muito gostoso, sabe? Assim, é parte da minha missão e eu tô muito feliz de ter me encontrado nesse trabalho e ganhar dinheiro, obrigada, ganhar muito dinheiro com o sucesso das outras pessoas, assim, é muito legítimo isso, é muito legal, assim, sabe? Shine bright like a diamond. Entendeu? Assim, bitch have my money. Então, mas mentoria é isso, assim, é você ajudar uma pessoa com as suas experiências para que as experiências dessa pessoa sejam um pouco melhores, sejam menos, no nosso caso, o caminho seja menos sofrido, menos tortuoso, né? Nossa, assim, eu tava com uma conversa com algumas amigas executivas, pretas também, e assim, nós estamos sendo as primeiras. Sim. Né, assim, e não primeiras, e assim, não é legal Deus. ser primeira, sabe? A gente só apanha, cara, é muito ruim. A gente só apanha, ninguém entende a gente, né? Mas a gente tá indo porque a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente sabe o quanto isso custa pra gente, a gente sabe o quanto isso custou pras que vieram antes abrindo o caminho pra gente, e a gente entende que tem essa responsabilidade de continuar abrindo caminho pras que vierem depois. Né? Então, tem um pouco disso, assim, também, que as filosofias africanas já ensinam pra gente há muito tempo, né? Que é você olhar pra trás pra então olhar pra frente. É você olhar para suas experiências, reconhecer as experiências dos outros pra que isso guie como você vai construir as suas experiências. Esse é o significado que eu gosto de dar pra mentoria. Maravilhosa.